O Futebol do Norte ganha mais um representante na Série C para o ano que vem, que é o Amazonas, tá bom? Ali do estado do Amazonas, claro. Aí teremos dois times do estado, né? O Amazonas e o Manaus, tá bom? Então teremos 4 times nortistas, né? Até o que eu lembro, na Série C. Poderíamos ter 5 caso, né, o Tocantinópolis tivesse ganho o jogo contra o, acho que é São Bernardo o nome, enfim, mas acabou não ganhando, acabou ficando no placar agregado, né? 5-0 para o time paulista. Enquanto isso, o Amazonas ganhou ali o time carioca, né? A Portuguesa. Enfim, e aí terá ali até ano que vem, eu não digo esse ano, né? Porque esse ano o Clube do Remo já desistiu. Mas ano que vem uma Copa Verde talvez mais equilibrada, né? Se eu ficaria muito feliz se o Tocantinópolis tivesse subido justamente por conta desse equilíbrio, né? O futebol do Norte começaria a ser um pouco mais valorizado, digamos, e é isso que a gente precisa no final das contas, tá? Deixa o teu like, te inscreve, porque é muito importante, tá? Outra coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, queria fazer uma reflexão, na verdade, que eu estava falando. Esse vídeo vai ser bem rápido, então não fecha ele, tá bom? É o seguinte, o Clube do Remo, se tivesse se classificado para o quadrangular, ele subiria? Deixa tua opinião aí nos comentários. Eu quero saber a tua opinião. Ele subiria? Nicolas, eu acho que ele subiria, assim, enfim. Ou tu pode dizer, não, Nicolas, eu acho que ele não subiria porque era um time ruim, a gente viu isso. Se o time não consegue nem se classificar, quanto mais aí pro quadrangular, né, quanto mais subir. Mas vamos pensar em uma coisa aqui, né? O Clube do Remo, o grande pecado do Clube do Remo foi ali perder para times, tipo, que ali estavam na competição por motivos que ninguém entende, né? Até tu pode dizer que o próprio Clube do Remo tá na competição porque ninguém entende, já que não subiu. Mas eu vou fazer uma comparação, por exemplo. O nosso rival, o Paysandu, eles já perderam 2 jogos, né? Um na casa do Vitória, no Barradão, e outro ali na casa deles, tá bom? Contra o ABC. Ambos 1-0 para os adversários. Só que a gente falava isso aqui, né? E o pessoal não acreditava, né? Vai jogar com o Figueirense agora, inclusive, né? E o que acontece? O rival, ele não estava ganhando times como, enfim, o Vitória, ele perdeu no antes do quadrangular na primeira fase, ele perdeu pro Vitória, tá bom? Ele perdeu para Aparecidense, se eu não estou enganado, empatou com o Mirassol, enfim, e vocês entenderam, né? Ou seja, esses times aí do top 8, né, do quadrangular pelo menos, eles não estavam ganhando, né? Eles estavam perdendo ou empatando. Agora, os outros times, eles estavam ganhando, né? Então, eu citei esses dois, né? Perderam para a Aparecidense e também tinham perdido ali para o Vitória, né? Além de outros, empataram com o Mirassol também, enfim, esse tipo de coisa. Mas o que acontece? No caso do Clube do Remo, o Clube do Remo ganhou do Mirassol, o Clube do Remo ganhou do Vitória, o Clube do Remo ganhou do ABC, tá bom? O Clube do Remo empatou com a Aparecidense, tá bom? Ah, mas tem os outros que ele ali perdeu pro Volta Redonda, enfim. Enfim, mas o cerne, no caso da questão, não é esse. O cerne é o seguinte, o Clube do Remo, ele perdeu para os times de baixo, né? E por isso ele até se manteve embaixo depois. Porque perdeu para Brasil de Pelotas, perdeu para Altos, perdeu para Atlético Cearense, né? Enquanto o rival, ele foi fazendo dever de casa e ganhou do Atlético Cearense, ganhou esses times mais de baixo, né? Enfim, agora os de cima estava mais complicado, né? Era a derrota ou empate, tirando alguns casos que, ao meu ver, são raridades. Tu concorda? Não concorda? Mas é isso. Então eu estava discutindo aqui, eu quis trazer para saber a opinião de vocês, né? Não que isso seja um fato, tá? Eu não falo isso como um fato. Eu falo isso, na verdade, como um diálogo nosso mesmo, porque foi um diálogo bem interessante lá no grupo. Que é o seguinte, inclusive, se tu não entrou no grupo ainda, entra aí, tá bom? Nos comentários. Aí no primeiro comentário fixado tu pode entrar no grupo, tá aí o link. Mas o que acontece? Poderia ser que o Clube do Remo tivesse classificado e é tanta coisa absurda que acontece no Clube do Remo que o Clube do Remo poderia ter subido, né? Poderia ter subido, mesmo perdendo para os times de lá de baixo, né? Mas porque ganhou os times aí do G8 no final das contas, né? Ganhava ou empatava com os times do G8, né? Então, poderia acontecer, tá? E essa era uma previsão. Mas comenta aí a tua opinião, né?
Tigrão ali com os times de cima, Tchutchuca com os times ali de baixo, né? Foi isso que aconteceu e mereceu, no final das contas, por essa campanha ridícula, ficar ali no meio da tabela. Tá? Mereceu, no final das contas, isso. Enfim, mas é só aqui um diálogo com vocês, claro, não levem isso como assim, um fato ou simplesmente uma mentira. Tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, e essa é importante, é que o Clube do Remo tem que começar o planejamento, tá bom? Para 2023, eu acredito que o Fábio Bentes já está começando, renovou ali com o goleiro Vitor Lupe, com o goleiro Zé Carlos ali, que substituiu o Vinícius, inclusive Vinícius que tá de saída aí do Clube do Remo, né? Vai acabar só o contrato dele ali sair do Clube do Remo. Por que tu acha isso? Porque o Vinícius está concorrendo a deputado federal, se eu não me engano. Eu acho que é federal. E não tem, né? Federal tem que se locomover o tempo todo para Brasília, né? Caso ganhe, ainda assim. Né? A minha indicação nunca é votar em jogador, tá bom? Mas se você quiser, você faz o que você quiser com o seu voto. Mas isso é algo que já nos mostra que o Vinícius sairá do Clube do Remo, tá bom? Mas além de renovar com os goleiros, o Clube do Remo vai ao mercado à procura de um técnico, né? E a gente tem que lembrar aqui quais os técnicos disponíveis. Sempre que sair uma lista nova, uma leva nova, eu trago aqui pra vocês, entendeu? Então não é como se eu trouxesse agora, tá? Bom, eu quero falar um nome aqui que traz boas lembranças à torcida, né? Um nome vencedor aí do futebol paraense, que é o senhor, né, disponível no mercado, o senhor Felipe Conceição. Felipe Conceição poderia voltar pro Clube do Remo, né? Porque ele tá disponível no mercado. Mas vocês querem? Eu particularmente não quero. Mas além deles, né? Tem Vaguinho Dias, tá bom? Felipe Conceição, Gilmar o Pozo, né? Gilmar Pozo, Elano, Alexandre Galo, Ricardo Drubisky, né? Doriva, enfim. Igor Magalhães, Roberto Fonseca, Rogério Micali, né? Micali, eu acho que é Micali. Rogério Micali. Enfim, perdão se eu tiver pronunciado alguns errados. O único que a gente conhece dessa lista aqui é o Felipe Conceição. Algumas pessoas pedem o Eduardo Batista, mas o Eduardo Batista foi assumir o Atlético Goianiense. Então não tem. Eu acredito que muito difícil. Eu não confio assim que o Eduardo Batista viria para comandar o Clube do Remo, porque ele tem mercado na Série A. Tá bom? Ele tem mercado na Série A. Isso é óbvio. Tá? Então, é isso que eu queria conversar com vocês aqui, trazer esses nomes. Bonamigo, talvez, de volta? Não, nem pensar. Gerson Guzmão, o último vídeo que eu trouxe aqui no canal, né, o Fábio Bentes disse que ele tinha que ir trabalhar, porque ele estava recebendo... Que eles não iam pagar o Guzmão se ele não fosse trabalhar. Né? Aparentemente, o Guzmão não estava se apresentando ali para treinar o elenco, né? Ou sub-20, não sei. Enfim, não estava aparecendo ali e deveria trabalhar porque eles não iam pagar se o técnico não trabalhasse. Justo, justíssimo, eu trouxe isso aqui no último vídeo, mas provavelmente com esse clima aí de tensão e tudo mais, a gente não vai mais contar com o Gerson Guzmão, tá bom? Foi um técnico que não deu certo no Clube do Remo. Talvez se tivesse um trabalho mais a longo prazo, desse certo, eu ainda acho que poderia dar certo se tivesse um trabalho a longo prazo, mas não tem clima mais pro Guzmão. Teve essa briga interna que eu trouxe aqui no canal. Então no final das contas é isso. A voz meio assim, cansado. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais leve, mais light. Te vejo no próximo vídeo, tá bom? Se inscreve, deixa teu like, porque isso é muito importante, tá? E aliás, eu tenho um outro canal aqui de notícias do futebol geral também, tá bom? A gente fala ali sobre o Brasileirão Série A, a gente fala sobre o mercado internacional do futebol. Então se tu quiser acompanhar, né, aí vai ficar um vídeo aqui em algum desses lados, tá bom? Pra te assistir, corre lá, tá bom? Se inscreve lá porque é muito importante, vai me ajudar muito, tá? E assiste até o final dos vídeos. Tchau, tchau.